teu salário já está definido segundo algum grande acordo coletivo, qual que é o benefício que tu vai correr atrás? De trabalhar menos, porque daí cada hora trabalhada tu vai ter proporcionalmente maior ganho, né? Eu sou professor também do sistema público, já fui muito do sistema privado. Qual que era a vantagem? A diferença? Os professores pensam basicamente igual, alguns com mais competência da aula, outros menos, mas basicamente a grande massa do professor de geografia pensa de maneira muito parecida, né? Mas o que acontece? Quando eu trabalhava no sistema privado em São Paulo, eu fiquei 10 anos sem faltar. Faltei uma vez, me deu uma puta de uma dor lombar de tanto usar o computador, entendeu? E faltei uma vez, não conseguia nem dirigir, nem amarrar o sapato. Agora, o que acontece aqui? Eu trabalhei em Biguaçu 3 anos como efetivo na prefeitura e vejo isso direto aqui na prefeitura de Florianópolis. Posso mostrar o WhatsApp depois em particular, sem mencionar o nome das pessoas, evidentemente. Todo dia tem gente dizendo que vai precisar faltar, porque existe um certo número de faltas dadas no mês que é injustificável. A pessoa diz, não, eu estou com uma dor, tenho uma consulta, e não mostra atestado. Claro que como se excede aquele número de faltas previsto no estatuto, daí ela tem que apresentar a justificativa. Mas isso tem, cara. Cada vez que eu venho ao Congresso eu fico apavorado, entendeu? Então, na verdade, não é que eu queira acabar com o sistema público, mas tem que ter uma proximidade maior em comportamento para a organização com o sistema privado, ou vice-versa. Só que se for o contrário, o privado copiar o público, acabou a economia, entendeu? Então, é essa a questão, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que entender, assim, tem que ter uma busca por racionalidade. Isso não quer dizer que sejamos todos desumanos, que eu vou pisar no pescoço dos mais pobres, nada disso, entendeu? Mas que sobre mais dinheiro, inclusive, para fazer obras sociais. Ah, mas isso é obrigação do Estado. Tudo bem, mas então o funcionário que for trabalhar para isso, ele não pode ter 1000 garantias que prevêem que ele possa faltar N vezes sem justificativa nenhuma, senão a coisa não anda. Veja bem essa questão de Ponta do Coral aí. Ah, não pode porque ali era uma área de pescadores e que vai impactar a região com mobilidade urbana. Não, peraí. É o seguinte, era uma área de pescadores que foi invadida, que eu saiba, eles já foram indenizados, inclusive no projeto original a área ali seria mantida, haveria todo um acervo de artesanato ali, e a área, que seria de cerca de 4 hectares, 36 mil, pouco menos, 36 mil metros quadrados, ela seria utilizada para passeio público, totalmente gratuita, mas vigiada e mantida pelo setor privado. Ah, não pode porque daí vai impactar o meio ambiente. Na Bahia Norte, onde existe um alto nível de despejo de efluentes sem tratamento de esgoto, é ali que vai impactar, o que vai impactar. Não estou dizendo que não vai impactar mais, mas então faço o relatório de impacto ambiental. Tá, agora, mas essas coisas aí são tudo mal feitas. Não, mas quem vai avaliar é a Fátima e vamos. Ah, não, mas eles são tudo corruptos. Então não faz nada. Entendeu? Então, calma lá, né? Assim, esse tipo de radicalismo, essa coisa que já está assim, nós contra a classe dominante. E a classe dominante na cabeça desse pessoal, ele não olha o salário dele. Ele não vê que ele tem um iPhone. Quem está falando isso às vezes é um socialista que está com um iPhone, está com um tênis mais... entendeu? Isso que eu acho um absurdo. E para ele, o capitalista é uma mulher que está andando descarpando o shopping. Ah, porque eu detesto o shopping, né? Aí daí vai lá, entendeu? O socialista comprar lá um produto eletrônico dentro de uma loja no shopping. Entendeu? Então, esse tipo de visão grotesca, né? E que está na cabeça de muitos jovens, porque eu não perco mais tempo falando com o professor, cara. Me desculpe, né? Porque eu sou um professor dele. Não dá para discutir com os caras, entendeu? Então eu faço isso, eu semeio na cabeça do jovem. Muitos não concordam comigo, eu acho ridículo quando eu falo, mas é por aí que eu vejo alguma esperança. Mas em outros lugares eu não perco mais tempo, não. Não é nada. E será que ia ter sindicato aqui, que tentando existir a segurança? Só? Quando eu era garoto, estava na idade de vocês, eu fui numa reunião na URGS e vi o pessoal lá, todo punk, anarquista, na época era moda, né? Pessoal de cera, de tarraxo e tal. Aí era a época da dieta já. E tinha uma menina com um bebê de colo, dizendo assim, vamos botar uma bomba lá, diretas, democracia, morro. Entendeu? Então esse pessoal. Agora, recentemente, eles invadiram a reitoria da UFSC, né? E tu vê que sempre tem uma bandeira nova, né? Sempre para justificar a opressão. Então, uma boa, cara. Para mim, tu até pode ter universidade pública, tá? Mas o espaço tem que ser controlado, para evitar esse tipo... Por que tem que ser controlado e evitar esse tipo de excesso? Porque é o seguinte, quando tu faz uma atitude dessas,
pessoal de esquerda é contra a opressão, né? Está oprimindo quem não quer participar dela. Então não tem nada contra tu fazer um ato de protesto, mas quando tu invade uma propriedade, seja privada ou seja pública, para cometer algum tipo de vandalismo e tal, tu não está fazendo isso só contra aquilo ali, né? Isso mostra como o indivíduo pensa que aquilo não é dele, não pertence a mais alguém, né? Ele está fazendo aquilo com algo que foi obtido com dinheiro de impostos das outras pessoas. Então essa que é a questão, né? Então não é a mensagem dele. Ele poderia colocar a mensagem de esquerda radical dele num local, mas que não seja um local que foi pago com dinheiro, entendeu? Acho que esse para mim é o grande ponto. O que pode e o que não pode em cada espaço. Tá? Então, para mim, por exemplo, as pessoas entram em polêmicas, às vezes, na internet. É contra a lei do fumo? Agora, para mim é o seguinte, né? Em espaço público tem que ter algumas regras. Agora, espaço privado, para mim, lá dentro, se tu quer fumar ou não fumar, se o restaurante é teu, tu que define as regras. Para mim isso é bem claro. Mas tem que ter, na minha cabeça, tem assim, o que é privado e o que é público. Né? Então, por isso que eu sou contra esse tipo de manifestação em espaço público, à revelia do que os outros pensam. Né? Seria como, por exemplo, o pessoal daqui que não concorda comigo entrar aqui e impedir vocês de me ouvir. Mesmo que alguns de vocês não concordem comigo. Mas eles estão oprimindo vocês. Entendeu? A sala do mestre obra, mano. Acho que é 110. Aqui é 111. Se pudesse, ele ia para lá, eu acho. Lá. Mas nossa, tem uns filmes muito bons, né? Você já deve ter visto o Deus Lenin. Sim. Filmaço, né? E tem um outro filme do mesmo diretor que ele fez depois que é muito interessante, que mostra o choque de militantes de esquerda dos anos 90, que eles sequestram um empresário, né, para ajudar em fundos na evolução deles. Esse empresário que eles sequestram, que era um cara que tinha investido na computação, na internet, ele tinha sido um militante de esquerda nos anos 60. Então é muito interessante eles conversando. Eu não esqueci o nome do filme, é do mesmo diretor do Adeus Lenin, que veio logo depois. Né? É bem interessante isso. Qual que é o símbolo de maior liberdade hoje em dia, será? Que o anarquismo é o A, que é A de não, né, dos gregos, e o círculo é o símbolo da perfeição para os gregos. Então um sistema que se encerra em si mesmo, um sistema autoritário, de perfeição de ordem. O A é a negação dessa autoridade, né? Então é o símbolo do anarquismo. O símbolo do comunismo, a foice e o martelo, as duas classes, o campesinato e o operariado. A estrelinha lá em cima, no caso soviético, é o exército, o Estado vigiando as duas classes. Né? Mas o sistema, isso eu vi numa palestra do ex-RIP no YouTube faz muito tempo. E o cara mostrou e tirou para a garotada assim, o símbolo da liberdade atual. E mostrou o cartão de crédito. Isso aqui eu posso fazer um monte de coisa. Ou pode ficar dependente. Mas ele vai depender do quê? Da atuação individual, e não coletiva, entendeu? Então essa que é a questão. Indivíduo. É mais uma pergunta? Tu quer? Oi? André, agora, tu definiu o intervencionista como humorista, né? Eu defini o intervencionista como humorista. intervencionista. Sim. É uma característica do comunismo como sendo intervencionismo, mas há várias formas de intervencionismo que não são comunistas. Intervencionistas militares, que se definem como direita, mas para mim, por isso que esse rótulo direita e esquerda às vezes ele não é preciso. Às vezes é útil, didático, mas não que todo intervencionista seja comunista. Esse que está do nosso lado protestando contra o Lula, se define como direita. Muitos deles, olavetes, né? Que às vezes o velhinho lá fala uma coisa e depois desdiz, né? Que ele vê que pegou mal. Mas não que todo intervencionista seja comunista. Agora, comunista no sentido marxiano, que eu entendo, ele é um intervencionista porque ele propõe um Estado agigantado, que acaba intervindo. Agora, claro, se tu tiver uma filosofia anarquista que não seja marxista, seja mais como Proudhon, tu vai dizer, não é intervencionismo, são pequenas comunidades, onde todo mundo se organiza, né, e tal, conversa, etc. E tal. Mas a tua pergunta era só essa? Não, daí eu perguntar se tu definiria o impeachmista também como humorista. Quem? Tu caracterizaria também o impeachmista como humorista. Um impeachmista. O impeachmista é como intervencionista. Comunista. Olha, não do ponto de vista econômico, porque quem defende impeachment não está propondo o maior intervencionismo econômico, que era esse intervencionismo. Sim, agora eu entendi a tua pergunta. Sim, é uma ação de intervenção legal. A diferença é se ela está calcada na lei ou não.
Ah, mas eu não concordo com a lei. Concordo. Tem direito a não concordar com a lei, mas ele tem que mudar a lei por vias legais. Entendeu? Então o impeachment, ele tem uma cláusula legal para ele ocorrer. Ah, tá errado o que estão acontecendo aí. As pessoas são golpistas. Elas têm intenção de fazer golpe, elas perderam a eleição para o PT e não querem o PT. Não importa a tua intenção, importa a tua ação. Se a tua ação é calcada na lei, tudo bem. Eu vou te dar um exemplo claro. Se eu fizer assim, Heil Hitler na Alemanha, eu sou preso agora. Se eu fizer assim no Canadá, eu sou preso. Se eu fizer assim nos Estados Unidos, os caras vão rir da minha cara. Agora, se eu pegar uma arma e der um tiro para cima na Flórida, eu pego 10 anos de cadeia. Porque a minha ação... Ah, lá, pode ter arma liberada? Pode ter, mas como é que tu vai usar a arma? Autodefesa, legítimo? É outra história. Então, a minha ação é uma coisa. Agora, nos Estados Unidos tem partido comunista. Ah, mas está errado, nunca vai ganhar. Bom, mas tem. É liberado. Tu pode falar uma merda que quiser. Tu pode ter ideias nazistas, ter sites nazistas. O que é melhor? É não ter proibir total ou é permitir e ficar vigiando? Não sei. Eu tenho a intenção, até eu discuti muito sobre essa questão do Islã, deixa eles perto, cara. Porque quanto mais eles falarem, melhor. Eles se queimam. Aí tu identifica quem é quem. Quando tu deixa tudo na surdina, eles se organizam na surdina. Né? É importante isso, principalmente em tempos de terrorismo, porque daí tu identifica quem é o muçulmano que é terrorista e o que não é. Né? Agora, tem coisas que eu sou a favor de intervenção, desde que dada na lei. O caso do intervencionismo militar é que o pessoal quer suplantar a lei. Eles querem que os militares assumam porque eu não gosto do PT. Não. Eles têm que assumir, conforme diz a Constituição, em época de desordem pública, violência, barbárie. Não porque o plano econômico deu errado. Vai dar errado várias vezes. Espero que dê certo mais vezes. Mas não por isso. Né? Agora, o impeachment, ele tem uma cláusula legal para ocorrer. Se essa cláusula legal for respeitada, beleza. Agora que eu falo intervencionista, no caso dos militaristas aí, é essa coisa de querer derrubar, fazer a revolução e tudo dar certo depois. Isso não existe. Não existe. Uma das pessoas que está num dos grupos do WhatsApp, que obviamente não vou mencionar, né? Que seria antiético, né? Ela falava mal, era pela velha, desgraçada, né? E ela se detonava o grupo lá do Movimento Brasil Livre, ao qual participava, né? Participa eventualmente. E daí, cara, deu uma vez conversando com ela, o que tu faz? Não, eu fui professora e tal. Agora, não, eu me desloquei para a burocracia. Cara, tá cheio de professor que alega depressão e ele é realocado para funções administrativas para tomar cafezinho. Não que todos acabam tomando cafezinho, tá? Mas está inchado. E essa gente enche o Estado. Mesmo que a retórica, o pensamento dele seja um pensamento de direita, se diz liberal, só que a ação dele ou dela, né, é uma ação que contradiz tudo isso, entendeu? Na verdade, mas a depressão não tem um laudo médico? Às vezes, cara, é dado por um psicólogo, entendeu? E daí passa um atestado, depende de quem analisa lá. Isso é uma acusação séria que eu estou fazendo. Que por isso, evidentemente, não digo nome. Né? Então, por isso que eu não vou fechar o parágrafo, vou dizer, digo, hipoteticamente. Entendeu? Que eu não tenho como provar. Mas, cara, isso existe, entendeu? Então, você tem que ver a ação da pessoa. A ação da pessoa. Né? A ação é que diz tudo. E não se ele fala alguma coisa, pode dizer uma coisa que seja totalmente contraditória com os seus princípios. A sua pessoa falando merda, está cheio ali. Eu mesmo. Né? Tem que ver o que a pessoa faz. Né? É isso que vai dizer se a pessoa é bandido ou é... Tem validade a gente ainda hoje fala de dialética tendo os métodos empíricos? Eu acho que do ponto de vista de pensamento, retórica e discussão, sim. Tem um filme que é fantástico. Nossa, eu não vou lembrar o nome direito, mas já tem umas 3 versões desse filme. Se chama 12 Homens e uma Sentença. Não é 12 Homens e um Segredo, ou é 11 Homens e uma Sentença. O filme todo é só discussão. Um julgamento, um cara matou alguém, né? Cada época é um tipo criminoso diferente. Na primeira versão era um negro, depois se tornou um latino e tal, né, de acordo com o que é o estereótipo do bandido na época. E esse filme, na versão que eu vi, que era, acho que é a terceira, a última, o cara que contrapunha todos os outros jurados, que daí o júri nos Estados Unidos se encontra e fica ali 2, 3 dias ali incomunicáveis, não tem influência externa, bem legal. E era um cara que sempre punha dúvida. Várias vezes, tu é levado a crer que tu já sabe
que já tem provas suficientes para incriminar o réu. Só que as perguntas dele vão te levando sempre para um outro caminho. Isso não é uma retórica, é um método de dialética, de opor éticas, de opor pensamentos. Agora, enquanto modo de processar a realidade social, isso eu não concordo. Não concordo. Isso seria concordar com o marxismo, não concordo. Entendeu? Não porque é marxismo, eu não concordo com você. Mas do ponto de vista da discussão, do debate, sim, né? Porque uma vez lá em São Paulo, né, trabalhei numa escola lá no curso, e para chamar aluno, né, fazer os pais se seduzirem, eles botavam uma matériazinha a mais, né? Então, em vez de chamar de geopolítica, geografia e tal, eles botavam qualidades. Aí o pai botava lá. E o pai queria que o filho passasse no SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, vai lá, e tem prova de qualidades, né? E daí ele botava lá. Daí eu pegava temas polêmicos e discutia. E eu me baseava muito no que eu lia na Folha de São Paulo, embora eu gostasse mais do Estadão, que é mais conservador. Mas a Folha, ela abria mais. Ela tinha lá tendências e debates, discutia um tema, aborto. Pró, contra e em termos. No mínimo duas opiniões, nunca uma só. E daí te dava visões diferentes, né? Daí foi que eu comecei a ler Roberto Campos. Então, num jornal que hoje é sempre visto como de esquerda, a Folha de São Paulo, os mais direitistas, foi que eu aprendi a ser mais direitista, porque eu passei a ver a opinião dos caras que se contrapunham, né? Como Roberto Campos e outros, né? E às vezes eu já vinha com o pé atrás, esse cara é um padre, não vou ver que não presta. E às vezes eu olhei, o cara tá falando um negócio interessante, né? Então eu comecei a separar isso do cara ser padre, o cara ser professor, o cara ser engenheiro, o cara ser advogado, e eu achar que ele já tinha uma opinião com a qual eu ia concordar ou divergir, entendeu? E eu fazia isso na aula. E daí o cara dizia assim, bem, irmão, como é que tu vai dar nota se é opinião? Se eu vou pegar o fato. O que tu disser de fato errado, eu desconto. A tua opinião, eu não vou considerar. Né? Então, daí, por exemplo, Guerra do Vietnã. Daí, tá, pode ser contra, pode ser a favor, pode ser em termos. Aí, tá, daí se o cara fazia uma besteira em termos de localização, de tempo e espaço, eu descontava. Mas a opinião dele eu não descontava. Entendeu? Quando eu fiz um trabalho na minha pós-graduação, foi no início do fim da minha pós-graduação, lá em 1990, depois fiquei 15 anos seguindo, o que aconteceu? Eu terminei um trabalho para a minha orientadora que ela não concordou. E eu me vi desamparado, procurei ajuda de uma outra professora, que era inimiga dela de departamento. Cara, juntou política, ideologia e mulher junto, ferrou, entendeu? Você está sendo gravado? Tá. Brincadeira, pessoal. Eu falo aqui de machista, mas no caso eu dou a última palavra, né? Sim, senhora. Só piadinha, sem graça. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Eu só levantei aí para o que o pessoal acha que a questão do ambientalismo hoje É sobre a sua palestra? Não, foi um debate, né? Debate. Eles pegaram um cara que trabalhava numa empresa que construía marinas, e pegaram um cara da CIF, que é o cara que tem um projeto de moção de viabilidade da marina, pegaram uma advogada que trabalha para a OAB com questão de direito ambiental e pegaram um suposto ambientalista, eu, né? E, na verdade, eu tenho um amigo que trabalha numa ONG chamada Ecosul, que lida mais com o bem-estar animal, não resgata animais. É coisa de filantropia mesmo, de ajudar os outros. Diz, pô, cara, não posso ir, vai lá para isso. Tá, mas é o seguinte, posso falar à vontade? A gente pensa no mesmo igual, então tem esses pontos. Beleza, era para ir ontem falar sobre água no verão, não deu tempo. Eu fui hoje. E aí esse cara meio assim comigo, né? Porque eles têm alguns conhecidos aqui, famosos da ilha, que são ambientalistas, que estão sempre dando contra eles. Tem um cara que mora no sul da ilha, esse cara escreveu um livro, na época que eu morava no Rio Grande do Sul, ele era afiliado ao PT, depois ele foi para o PV. Eu vou falar porque eu já tive treta com ele. Ele já teve aqui no IFES. Gert Schink. Esse cara escreveu um livro chamado Ecologia Política. E em um dos momentos ele justifica uma dialética da natureza baseado num livro chamado Dialética da Natureza do Engels, mostrando que a natureza tem uma dialética, então que portanto, ele também, que a dialética está em tudo. Só que ele mesmo diz uma coisa interessante, né, que o Einstein, o famoso Einstein, disse que esse livro do Engels era importante porque ele é um resumo de todos os erros científicos da ciência no século XIX. Então, quer dizer, cara, é aquela coisa, quando começa a misturar ciência com ideologia, ferra. Não que tu não possa ser um cara filiado a uma causa. Mas eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, tá? Vamos supor, a ideia de aborto é uma ideia que me ofende, tá? Então eu sou um conserva? Não, peraí.
É uma ideia que não fez. Então eu não quero ver meu